Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Diário de Maria. Hoje, domingo, daqui a pouco a gente tem jogo, né? Eu já tô aqui, ó, tô gravando antes do jogo de amarelo para dar sorte. Eu espero que quando você estiver assistindo esse vídeo, a gente tenha ganhado o jogo, né? Mas vamos ao que importa mesmo, ao que interessa, que é a palavra do Senhor? Por isso que eu quero te perguntar hoje. O que você faz quando algo dá errado depois de muito esforço? Qual que é a sua reação quando você trabalha, você se dedica, você faz tudo certo, só que mesmo assim você encontra resistência? Resistência das pessoas ao seu redor, dos seus amigos, de alguém que você ama, da sua família. Sabe daquela pessoa que tenta impedir o seu crescimento? E aí, o que você faz? Fez tanto esforço e uma porta se fechou. Porque muitas pessoas passam a vida inteira olhando para aquilo que perderam. Muitas pessoas costumam olhar só para o resultado, só para o destino final. Elas não conseguem aproveitar o processo, o caminho, o percurso da viagem. Então nós ficamos presas em relacionamentos que não deram certo, em oportunidades que foram perdidas, sonhos que foram interrompidos. Aí a gente vai se deparar hoje com o Gênesis 26. A história de um homem que enfrentou medo, oposição, inveja e injustiça. Só que mesmo assim ele continuou avançando, ele continuou cavando poços. Por quê? Porque ele entendeu algo que nós hoje precisamos entender e principalmente aprender. A promessa de Deus é maior do que os obstáculos que surgem na nossa frente. E então é por isso que a gente não precisa ficar preso no que passou, no que não deu certo. Então hoje, o tema da nossa aula é: não gaste a sua vida com poços fechados, continue cavando. E por isso, eu já falei aqui para vocês, nós vamos estudar o capítulo 26 de Gênesis. Para a gente entender um pouquinho, eu fiz um resumo desse capítulo, mas você já sabe, né? Pega a sua Bíblia e vai dar uma lida no capítulo completo, porque nesse capítulo, mais uma vez, a gente vai ver uma conversa entre o Senhor e Isaac. Aqui a gente vai falar de Isaac, tá bom? Do filho de Abraão. Uma grande fome atingiu a terra e aí Isaac começa a se movimentar, ele pensa em ir embora para o Egito e aí o Senhor vem e fala com ele para não ir, para que ele permaneça onde ele está. Nesse momento que Deus falou com ele para ele permanecer onde ele estava, o Senhor reafirmou as promessas anteriores que já havia feito para Abraão. E Deus declara para ele que ia continuar abençoando ele e a sua descendência. Então, quando vocês lerem, vocês vão ver que é basicamente a mesma promessa que foi feita. E aí, ele vai e chega em Gerar. Isaac sente medo, né? Porque Rebeca, sua esposa, estava com ele e era muito bonita. E Isaac vai cometer o mesmo erro que seu pai Abraão cometeu lá no passado. Ele fala que ela era sua irmã, com medo dele ser morto, de alguém fazer alguma coisa com ele por conta da beleza dela. Aí, em um determinado momento, Abimeleque descobre a verdade. Tá passando, olha por uma janela e vê Isaac acariciando Rebeca. Ele fala: opa, ela é tua esposa? Isaac fala, e conta, né? Fiquei com medo e tal. Abimeleque repreende ele, fala que ele não deveria ter feito isso, porém dá uma ordem para que ninguém mexa, nem com Isaac e nem com Rebeca. Foi indo, as coisas foram acontecendo, Isaac foi trabalhando e foi ficando muito rico. Foi fazendo gado, fazendo um monte de coisa, e isso gerou inveja naquele povo. Os servos de Abimeleque foram lá e fecharam todos os poços que os servos de Abraão tinham cavado. E aí Abimeleque chega em Isaac e fala assim: eu acho melhor você ir embora. Não vai dar certo você ficar aqui, vai embora, né? E aí Isaac pega todas as suas coisas, vai embora. E vai para um outro lugar, fica ali numa outra região e começa a cavar poços de novo. Vem outros povos e fala: não, essa água aqui é minha. Isaac vai cavar outro: não, essa água aqui é minha. Ele foi cavando um monte de poço e todo mundo falava que a água era dele. Até que ele muda de novo. Em vez de ele entrar numa guerra, ele muda e vai para um lugar aonde ele pôde cavar poços,
Deu água e ninguém falou nada. Então ele percebeu que a prosperidade estava com ele, deu um nome específico àquele lugar, que era como se significasse lugar espaçoso, aqui eu posso ficar. E ali a prosperidade começou a surgir. Deus aparece para ele depois disso, reafirma as promessas e quando Abimeleque observa tudo aquilo, ele saiu de onde estava Abimeleque, foi para um outro lugar, a galera também começou a atrapalhar ele, falando que todos os poços que ele cavou era daquele povo, ele muda, Abimeleque observando o movimento fala, opa, peraí, Deus está com ele, Deus está abençoando ele, vou lá, vou fazer um acordo com ele, Deus vai lá, faz um acordo com Isaac, um acordo de paz, Isaac serve ele, eles ficam ali e tudo aquilo ali, aquela desavença acaba. Então a gente vê que aquilo que estava sendo rejeitado lá no passado, o poder de Deus fez passar a ser respeitado, certo? Esse aqui é o resumo do capítulo e agora a gente vai aprender um pouquinho mais e entrar nos nossos ensinamentos. Vamos lá? Nosso primeiro ensinamento é que Deus não espera perfeição. Ele espera de nós transformação. Se a gente analisar, Isaac, ele cometeu um erro igual ao seu pai Abraão, mesmo conhecendo a promessa, né? Isaac, ele mente sobre Rebeca. Por medo, ele foi lá e tomou uma decisão errada. E aqui existe algo muito importante. Deus continuou trabalhando na vida de Isaac, mesmo depois que ele mentiu. Mas isso não significa que Deus aprovou essa mentira. Significa que Deus não desistiu dele por conta de um erro. Porque o Senhor sabe que nós vamos errar. O problema, lembra que nós já aprendemos, se você não assistiu os episódios anteriores, começa a maratonar, são episódios rápidos, você vai ver que nós já aprendemos que o grande perigo e o grande problema não é errar, é viver no erro. Isaac cometeu um erro, nós somos humanos. A palavra de Deus fala que o homem sempre vai errar, sempre vai pecar. O problema é estar vivendo nisso, consumindo desse erro, desse pecado. Só que hoje a gente está vivendo dois extremos muito perigosos, né? O primeiro é a gente pensar, já que Deus perdoa, eu posso continuar errando. Eu erro, Deus perdoa, nova chance. Eu erro, Deus perdoa, nova chance. E o segundo ponto perigoso é que a gente também pensa assim, agora eu errei, então Deus não vai mais me usar, Deus não vai mais me querer. Nossa, eu errei, né? Tô condenada. Estou condenado. E isso, os dois são errados. Os dois extremos estão errados, porque o Senhor trabalha no meio do caminho. Deus não vai aprovar o nosso erro, mas Ele também não vai nos abandonar porque nós erramos. O que Ele espera de nós, o que Ele vai fazer com nós é um tempo de processo e de preparo para que a gente enxergue que erramos, né? Ele entende o desejo do nosso coração, ele sabe muito bem como nós somos por dentro e ele nos prepare para que daquele erro a gente não cometa mais. Então, a gente precisa de forma urgente entender quais são os nossos erros e enfrentá-los e transformá-los em um estilo de vida diferente. Isso é parte da nossa condição humana e Deus entende muito bem disso, porque permanecer no erro é uma escolha. Errar, muitas vezes, não é uma escolha consciente. Porque às vezes você não acorda decidido a fazer algo errado, a errar. Às vezes é uma série de consequências que te levam àquele erro. Pode ser. Tem gente que erra porque quer, porque vai lá e provoca? Tem. Mas vamos falar do natural, do padrão de fábrica. Que são uma série de consequências que às vezes te levam a errar. Então o problema não é errar, o problema é você escolher viver no erro o tempo todo. Você escolher fazer com que o erro faça parte da sua vida. Então o problema nunca é errar. O problema é escolher morar dentro do erro, né? Agora, existe algum erro que você está cometendo e você está usando justificativas para você não corrigir? Tem que analisar, tem que pensar. O segundo ensinamento é que nem toda oposição significa que você está no lugar errado. Porque a gente vê aqui que Deus manda Isaac ficar ali. Isaac ia para o Egito. Mas o Senhor falou, fica, não é para ir. Ele fica e mesmo assim encontrou dificuldades. E aí, quando a gente vai olhar hoje, a gente acredita que quando as coisas começam a dar errado ou ficam difíceis, significa que Deus já não está mais naquele caminho. Significa que Deus já nos deixou, já nos abandonou. É assim que a gente vem pensando hoje, só que nem sempre é assim. Na verdade, na maioria das vezes não é assim. Existem batalhas que fazem parte do processo.
processo, caminhar. E a palavra do Senhor e a Bíblia não fala que a gente vai ter uma vida de paz. O que a palavra do Senhor fala? No mundo tereis aflições, mas em todas elas eu estarei contigo. Então a gente começa a mudar quando a gente começa a discernir que um obstáculo não é falta de direcionamento, que um obstáculo é um direcionamento para que a gente continue, né? Não é para a gente parar. Nem toda resistência é sinal que a gente deve voltar atrás. Por isso que você deve ter comunhão, relacionamento e intimidade com Deus. Já aprendemos. Como que eu crio relacionamento, intimidade e comunhão com Deus? Pela oração e por ouvir a palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Sendo lendo a Bíblia, ouvindo um louvor, assistindo um vídeo como esse, indo à igreja. Então, você precisa discernir entre um obstáculo e um direcionamento para você desistir. São coisas diferentes. Obstáculos vão existir o tempo todo. Agora, quando for para você desistir e recuar, vai vir uma informação mais concreta, algo que te dê base para isso. Você vai conseguir enxergar e olhar. Isso aqui é um obstáculo ou é para eu parar? Por exemplo, abrir uma empresa. A gente sabe que os cinco primeiros anos de uma empresa são os mais difíceis. Vão ter muitos obstáculos. É funcionário que entra, funcionário que sai, caixa que dá errado, dia que vende, dia que não vende. Mas isso é motivo de fechar? Não, não é motivo de fechar. Isso é o obstáculo para você ir aprendendo com seus erros e continuar. Ficou claro, gente? Então, a presença de resistência não significa ausência de promessa. Grava bem isso na sua cabeça, porque às vezes você está desistindo de uma promessa porque você encontrou um obstáculo no seu caminho. Não faz sentido nenhum, tá? E aí a gente já vai entrar para o terceiro ensinamento, é que nem toda batalha merece a sua energia. A gente vê que toda vez que esse coitado desse Isaac cavava um poço ou prosperava, tinha briga. Era disputado. A pessoa ia lá. Só que a gente vê que ele tinha razão. Porque a gente lê para você ver, ele trabalhando, correndo atrás do dele, fazendo. Aí chegava os bonitão, poço é meu. Mas também por quê, né? Ele estava cavando no terreno do outro. Porém, ele tinha mandamento para ficar ali. Então, assim, a gente vê que ele tinha toda a razão para brigar, para entrar em guerra, ele tinha promessa, Deus talvez poderia ficar do lado dele, mas ele prefere escolher a paz. Ele preserva a sua paz. E aí hoje a gente está vivendo numa cultura que nos incentiva a responder tudo, defender tudo, discutir tudo, botar o ponto de vista. Vamos fazer um story no Instagram, deixa eu militar, deixa eu falar. A fulana errou, eu preciso comentar, eu preciso tirar o insight. Vocês já viram esses reels? Hoje aconteceu uma situação aqui e eu tirei 3 insights. 3 ensinamentos. Quero te trazer 3 visões. Nem tudo precisa. Você pode preservar a sua paz. Nem toda luta merece a sua energia emocional. Por isso que a gente precisa escolher quais são as nossas batalhas. Existem batalhas que são para você e existem batalhas que não são para você. Existem batalhas que são de outras, não são nossas. Nem toda provocação exige uma resposta. Não é porque você está sendo provocada, instigada, que você tem que responder. Quando a gente vai lá para o livro de Salomão, Provérbios, a gente vê que a sabedoria é mais em escutar do que em falar. Então, nem toda injustiça vai exigir um confronto imediato. Porque talvez se Isaac entra no confronto por causa dos poços, que eram seus de direito, eu não estou falando que você tem que aceitar que as pessoas sejam injustas e tirem as coisas de você. Mas eu estou te dizendo que muitas vezes você não precisa entrar em briga desnecessária, porque a bênção não estava no lugar que Isaac estava cavando o poço. A bênção estava nele. Vocês conseguem perceber? Ele estava com Abimeleque, a bênção estava ali. Ele saiu, a bênção foi com ele. Ele saiu de novo, a bênção foi de novo com ele. Até que ele achou o lugar que precisava ficar, que era exatamente o que tinha que ser dele. Quem precisa vencer todas as discussões acaba perdendo a própria paz, e a nossa paz não tem valor nenhum.
Então, vamos para o quarto ensinamento, que é para você fixar bem isso, que é um contexto aqui, uma sequência. O quarto ensinamento é: a bênção estava em Isaac, não no lugar. Não é? A gente acabou de ver. Todo lugar que ele ia, a benção ia com ele. Cavou poço aqui, o servo de Abimeleque tapou, cavou poços ali, saiu água, a galera foi lá e pegou, cavou poço de novo, saiu água de novo. A promessa não está no terreno, ó. A promessa não está nas ferramentas, a promessa não está nas pessoas que estão ao seu lado, a promessa está sobre você e muitas vezes vai incomodar quem está à sua volta. Então hoje a gente coloca a nossa confiança nos cargos, na empresa, no carro, no gerente do banco, no nosso patrão, na nossa roupa, no nosso Instagram, em todas as circunstâncias. Só que quando algo muda, a gente sente que perdeu tudo. Por quê? Porque a gente não está entendendo que a benção está sobre nós. Nós carregamos ela e onde a planta dos seus pés pisar, prosperará. É essa promessa que Deus tem para nós. A gente precisa lembrar que nós somos a fonte de água viva daquele lugar. Nós somos a fonte de prosperidade. Nós somos a fonte da benção. Porque quem Deus é a fonte, a mina de água viva. Quem Deus para nós foi o nosso Senhor. Nossa fonte sempre vai ser Deus. A gente só vai transbordar, reverberar aquilo que Ele está dando. E aí aqui a gente vai ser a fonte de onde nós estivermos. Quando Deus é a fonte, a mudança de cenário não muda a promessa. Então não fica com medo. Às vezes você vai precisar mudar de casa, mudar de trabalho, mudar de região, mudar de relacionamento. A benção não está nesses lugares ou nas outras pessoas, está em você. Porque quem te deu é o dono da fonte. Você está bebendo direto da fonte, que é Deus. Então não vai mudar. Quando Deus é a fonte, a mudança de cenário não muda a promessa que Ele tem sobre a sua vida. Não tenha medo de avançar, se Deus te prometeu e está te preparando para isso. Por isso que a gente já pode entrar no quinto ensinamento, que algumas pessoas só reconhecerão o seu valor depois dos seus resultados. Abimeleque afastou Isaac, mas depois ele voltou. Por quê? Depois ele foi procurar uma aliança, porque ele viu que Deus estava com Isaac, ou seja, trazendo para hoje, a olhos humanos, ele viu que Isaac apresentava resultados. Cavou os poços aqui, eu fechei, tirei daqui. Foi para outro lugar, cavou poço, tiraram de lá. Foi para um terceiro lugar, cavou poço de novo, deu água de novo. Pera aí, alguma coisa nesse cara tem. Ele está entregando o resultado. Eu vou ser bobo de abrir disputa com um cara desse? Vou nada. Vou lá e vou me aliar, né? Vou fazer um tratado de paz com ele. Foi isso que Abimeleque pensou. Então hoje eu vejo que muitos de nós vamos ficando chateados quando não recebemos apoio, reconhecimento, validação. Só que a gente esquece que nem todo mundo enxerga aquilo que Deus está fazendo durante o processo. Por isso que você tem que ter sabedoria sobre duas coisas. Ver quem está contigo no processo. Duas não, três. Ver quem está contigo no processo. Ver quem te abandona no processo. E ver quem continua. 4, ver quem se aproxima depois que o resultado chegou. Toma cuidado. Tem que abrir o olho. Vai humilhar, vai xingar, vai afastar? Não. Mas, a pessoa começou a caminhar contigo porque é chato, o processo é chato, o processo é difícil, o processo não é legal. Não é. Gostoso é o resultado. O processo não é. Não aguentou ficar com você no processo, não te apoiou, não teve contigo. Vem se aproximar só depois, faz um tratado de paz da linha. Não deixa sugar a sua energia, porque essa pessoa só quer sugar de você. Agora, não é porque depois que você conquistou, a pessoa vai vir que você vai ser soberba. Humildade, amor, mandamento, tá bom? Então, hoje a gente precisa, para parar com isso, parar de procurar aprovação. Continuar fazendo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, sem olhar para aprovação, para reconhecimento, porque os nossos frutos falarão por si. Aquelas pessoas que desacreditaram de nós vão ter que nos olhar e falar, é Deus na vida daquela Maria. É Deus na vida daquela mulher. Só pode ser Ele. Só que daí tomar cuidado também, porque às vezes a pessoa vai querer se aproximar de você, também não é só porque ela quer sugar de você. É porque ela viu que Deus está ali, que você está reverberando.
reverberando Deus, está reverberando amor, está reverberando benção. E quem que não quer estar perto da benção? É que você tem que ter sabedoria para não diminuir aquela pessoa, não humilhar, mas também não deixar que ela tome a sua energia, que ela sugue de você, porque às vezes ela vai ficar do seu lado e você vai ficar querendo aprovação e ela nunca vai te dar, tá bom? Muita gente ignora a semente e só aparece quando vê a colheita, quando vê o fruto. A via de regra, perdoe e abençoa, deixa essa pessoa seguir o seu caminho, o caminho dela e vai seguir você o seu. Deixa para estar do teu lado quem cultivou a semente contigo. Esperou, passou pela chuva, pela seca, pela praga, colocou adubo, colocou fertilizante. E aí depois, na hora da colheita, nada mais justo que ela colher com você, né? É sobre isso, tá bom? E o nosso sexto e último ensinamento para fechar aqui é para você não gastar, não ficar lamentando a sua vida com os poços fechados. Continue a cavar. Porque Isaac, eu acho que esse é o nosso maior ensinamento. Eu deixei ele por último, mas ele é o ponto-chave do nosso episódio. Isaac cavou tantos poços foram fechados, né? Cavou um, cavou outro. Só que a gente não vê ele parar. A gente não vê ele falar, ô Deus, cavei 3, fechou, cavei 4, fechou, cavei 1, fechou. Pô, Senhor, vou mais não. Sai fora. Tô cavando e estão fechando. Ele não desiste, ele não para de lutar. Sabe aquele louvor que fala, eu não vou parar, né? Então, assim, não para. Quem mandou você tirar a rede do mar? Lembra quando eles foram pescar, jogava a rede, não saía peixe, jogava, não saía peixe, até que o Senhor fala, lança a rede sobre o mar, sai um monte de peixe? É sobre isso, é sobre não parar. Não para de cavar os poços da sua vida. Porque muitas vezes a gente vive presa naquilo que a gente perdeu, no relacionamento que terminou, no trabalho que não deu certo, na empresa que nós fechamos, né? Naquele negócio que era o nosso sonho, mas ele não foi para frente. Um sonho que foi interrompido. E aí a gente acaba desperdiçando tanto tempo da nossa vida, tanta energia olhando para trás, e a gente já aprendeu que olhar para trás é depressão. Viver no passado é viver deprimido. Da mesma forma que viver no futuro é viver ansioso. Viver com medo do que está por vir. Aprenda a olhar para frente. Aprenda a ver que o poço fechado não define o seu futuro. Porque se a gente for analisar, todos os poços que foram fechados no caminho de Isaac foi para que ele chegasse realmente no ponto exato que ele tinha que estar. Por exemplo, mas como, Jana? Deus não mandou ele ficar ali? Ali não era o lugar certo? Mas ali era um lugar muito grande, era uma região muito grande. Tinha um lugar específico que era dele. Então, para ele chegar até aquele lugar, ele precisou ir cavando poços até que ele chegou no lugar que de fato ia ser seu. Então, sempre vai existir novas oportunidades, novos futuros, novos caminhos. Ainda existe uma promessa à sua frente. Promessa não acabou porque algo foi interrompido. Às vezes a sua empresa de Limeira fechou porque a de Americana precisa abrir. Às vezes a do Brasil fechou porque a de fora do Brasil precisa continuar. Às vezes a casa do seu bairro não é mais para você ficar, fechou as portas para você daquele lugar, porque você precisa florescer em outro. Aí você vai desistir? Vai entregar os pontos? Não vai, não. Não para a sua vida porque um poço foi fechado. Continua a cavar. Não gasta a sua vida lamentando os poços fechados. Continue cavando, que você vai encontrar água viva. É essa a promessa do Senhor para a nossa vida hoje. E é muito ensinamento, né? Gostou, William? Aprendeu bastante? Então tá bom, né, gente? O William voltou. Que no outro episódio tivemos Sofia como videomaker. Hoje voltou o William. Já fez um monte de coisa errada, viu, gente? Só Deus para ter misericórdia, mas eu não vou lamentar o poço fechado da gravação. Vou continuar. Quarta-feira vai ter mais episódio. Mas brincadeiras à parte, agora a gente vai formalizar, fechar tudo que a gente aprendeu com as nossas perguntas, para que, se for preciso, você para o vídeo, anota tudo, responde tudo, seja sincera para você e para Deus, para que você possa cavar mais poços, tá bom? Em outros lugares da sua vida. Vamos lá? Existe algum erro que você já reconheceu, mas continua arrumando justificativas para ele? Você já pensou em desistir de algo que Deus colocou no seu coração? Só porque você foi encontrando dificuldades pelo meio do caminho? Qual batalha hoje que está consumindo a sua paz, mas ela não merece toda a sua energia? Sua confiança está em Deus
ou em alguma circunstância, pessoa ou em algum cenário? Você tem procurado cumprir o seu propósito ou está gastando energia procurando a aprovação das outras pessoas? Qual é o poço fechado que você ainda está lamentando, mas que Deus ainda está te convidando para continuar a cavar? Então, assim, reflete bastante, pensa muito bem sobre tudo que nós aprendemos aqui, porque Gênesis 26 nos ensinou que a vida não está livre de erros, conflitos ou oposição, mas também nos mostrou que nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas dificuldades é maior que a fidelidade de Deus na minha e na sua vida. A gente viu que Isaac errou, que ele foi alvo de inveja, que ele perdeu espaço, que ele enfrentou disputa, mas que ele não parou, ele continuou avançando. Já assistiu o vídeo do Procurando Nemo? Que ele fica, continue a nadar, continue a nadar. Ou seja, aqui para nós, irmãs, ou irmã, aqui para nós é continue a cavar poços, né? Porque a gente entende que a nossa esperança não está nos poços que a gente está cavando, está no Deus que mandou a gente lá cavar o poço. Tá bom? Que você também tenha essa coragem de continuar caminhando, que você não fique presa nos poços que foram fechados na sua vida e que você continue cavando, porque aquilo que Deus te prometeu, Maria, ainda continua de pé. Você só não pode parar, só não pode desistir. E é por isso que agora a gente vai orar. Quero orar com você, vamos? Feche o seu olho, abaixe a sua cabeça, porque nós vamos orar. Pai, estamos aqui na tua presença para te agradecer por mais um vídeo, por mais um episódio, por todas as mulheres que estão assistindo, Senhor. Pai, nós te pedimos que nenhuma pessoa, nenhuma resistência, nenhum obstáculo, Pai, seja suficiente para que a gente pare de cavar os poços da nossa vida que o Senhor já pediu para que a gente continue. Senhor, que não tenha resistência ou obstáculo que nos impeça de continuar avançando no propósito que o Senhor tem para nós. Que a gente continue caminhando, Senhor, que a gente continue te buscando relacionamento, intimidade contigo, para que a gente não pare. Porque, Pai, nós declaramos hoje que nós não vamos parar de cavar até que a gente encontre a fonte de água viva, Senhor. Até que a gente consiga, Pai, chegar no destino que o Senhor já preparou para nós. Nos dá força, sabedoria, entendimento, coragem e fé para não parar. Por tudo nós te agradecemos e te damos graça. Em nome do teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. E amém. E que você continue, minha Maria. E que você não pare, tá bom? Hoje coloca esse louvor. Eu não vou parar. O objetivo é chegar do outro lado e você vai chegar. Então você não vai parar, porque o Senhor está contigo, tá bom? Então hoje espero muito que esse episódio tenha feito sentido para você. Se fez, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a aula de quarta-feira. Curte, comenta, compartilha com uma mulher que precisa ouvir isso, uma mulher que está querendo parar de cavar um poço, mas que por esse vídeo ela não vai desistir e vai cavar muito mais, tá bom? Então, eu espero de coração te ver aqui quarta-feira, nesse mesmo abençoado local, nesse mesmo abençoado canal e horário. Muito obrigada pela sua companhia, que Deus te abençoe e até quarta. Beijo, Marias!